Olá galera, estamos de volta aí com o nosso explicador virtual. Vamos seguir nossos estudos aí com um novo tema hoje. Vamos desenvolver um pouquinho mais ele aí, vamos tirar todas as dúvidas. Vou trazer uma curiosidade para vocês aí, uma novidade, meio polêmica, mas que vai ficar reservada aí para o finalzinho. Legal, pessoal? Vamos nessa. O nosso tema de hoje serão os povos africanos e terras quilombolas. Vamos iniciar por aqui, pessoal, historicamente, né? Os africanos durante o século XVI foram escravizados e trazidos para o Brasil e diversas partes do mundo. Suas origens, seu passado, sua cultura original foram subjugados em razão da cor da sua pele. Gente, uma amiga minha perguntou por que os negros africanos eles se deixavam capturar para virarem escravos em várias partes do mundo, seja na América Latina, ou seja na Ásia, na Europa, aonde fosse. Qual é a questão aí, pessoal? Nós temos dois motivos do porquê o negro era capturado de uma forma tão fácil. O primeiro era clássico uso de arma de fogo. Os negros não tinham arma de fogo. Isso daí já era uma vantagem muito grande para o capturador de escravos. Ele tinha arma de fogo, ele tinha ferramentas de tortura que os negros não possuíam. A primeira questão. A segunda questão que eles se deixavam capturar tão fácil, né, é que eles não tinham união. As tribos africanas que eram escolhidas para trabalhar como escravo, não eram apenas as tribos mais fortes, em que tinham os caras maiores, ou tinham as mulheres mais propícias à reprodução, para gerar novos escravinhos, vamos dizer assim. Não era só isso. Eram tribos que não tinham os apoios, tribos que trabalhavam sozinhos, que estavam em guerra com tribos laterais. Então eles não tinham aquela segurança de que se alguém vier aqui, a outra tribo vai me ajudar, essa outra tribo vai me ajudar, nada disso. Então a desunião. E isso ainda é notado na África hoje. Se você notar a África hoje, a África está completamente polarizada. Países que não se dão entre eles ali dentro da África. Então, para o conquistador, para o colonizador, que foi o que aconteceu na Europa, a Inglaterra colonizou tantos países na África, era muito melhor a África estar em briga, porque eles colonizariam mais fácil. Então são os dois motivos. Primeiro, a arma de fogo, e segundo, a falta de união entre os povos ali. Cabe ressaltar, pessoal, que quando essas comunidades negras eram invadidas para serem retirados, pegos como escravos, os homens mais fortes eram retirados e levados para os navios lá, que eram chamados dos navios tumbeiros, né? Eles vinham lá e vinham morrendo pelo caminho por causa de doença, não davam água, não davam comida, eles tinham pestes horrorosas dentro daqueles porões, né, aqueles navios tumbeiros, né, que eram verdadeiras tumbas, sarcófagos que eles ficavam ali embaixo, um cheiro horroroso que deveria ser, e lá uma vez ou outra jogavam um pão, alguma coisa para eles, e eles vinham para cá, com a certeza de que aquela família, de que a sua cultura estava morrendo naquele momento. Legal, pessoal? A cultura morreria e a vida deles teria um novo sentido, que era trabalhar, 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 até morrer. Quando morresse, ele perdia, lógico, perdia o seu valor, não servia mais para nada, e era jogado fora, aí o cara ia comprar um novo escravo. Então nós tínhamos no litoral, principalmente no litoral, os comércios de escravo. O cara vinha da África, parava lá, e vinham as pessoas para comprar, e olhavam lá na vitrine dos escravos, olhavam, deixa eu ver seus dentes, deixa eu ver sua mão, deixa eu ver seu pé, deixa eu ver se você tem saúde, vou comprar esse aqui. Era assim o absurdo que era feito com as comunidades africanas. Legal, pessoal? Vamos lá. Tá aqui, ó, mais ou menos como é que funcionava. Aqui a retirada deles das tribos, ó, eles eram amarrados e eram conduzidos para o lado de fora. Como é que o cara vai fugir numa situação dessa aqui? O cara tá com o pescoço amarrado, tá com os braços amarrados, vai fugir como? E crianças no meio. E aqui a descida para o navio tumbeiro. Tá lá, ó, o cara tá vindo para... Ele desceu aqui, a viagem da África para o Brasil demoraria 2, 3 meses no veleiro. 2, 3 meses. Ele passaria 2, 3 meses sem ver a luz do sol dentro desse porão desse navio. Era um inferno, uma desgraça, né? Um verdadeiro inferno. Vamos lá.
No Brasil, a mão de obra escrava vinda de países como Moçambique impulsionou a riqueza principalmente em lavouros e trabalhos mais desgastantes existentes na época. Gente, o cara trazia o africano para cá, eles falavam que é porque o africano era mais forte do que qualquer outro povo. Não é isso. O africano ele trabalhava até ele morrer. Não era só isso. Não era só porque ele era forte. Ele trabalhava até morrer. Então eles usavam aquele africano para os trabalhos mais desgastantes que existiam. Então era carregar muito peso, era ficar no sol muito tempo, com pouca comida e com pouca água. Então o direito dele era apenas de trabalhar e voltar para sua senzala. Quando ele pisava lá fora das regras do dono da fazenda, ele tomava as suas surras, ele ia para o tronco, né, que existia um tronco, que ele ficava amarrado no tronco, e o dono da fazenda condenava ele a algumas chibatadas nas costas lá, e ele apanhava muito por ter ido de encontro aos interesses do fazendeiro. Então era assim que funcionava. Tira da África, leva, trabalha até morrer. Não existia nenhum tipo de manutenção pela vida dele. Trabalhava ali. E o escravo era uma mercadoria muito cara. Só tinha escravo quem tinha muito dinheiro. Tinha que ter muito dinheiro para isso. E a escravidão gerou muita riqueza no interior do Brasil. Por quê? O cara não pagava mão de obra para nada. Ele simplesmente plantava e alguém ia lá colher. E esse alguém, ele não dava nada para ele. Nada. Ele ia direto para dentro da senzala e tome comida de baixa qualidade, tome água de baixa qualidade, e ele só trabalhava dessa forma. Vamos nessa, pessoal. Vamos falar da resistência agora, né? Falando, o cara tirava ele da África, botava no Brasil, o cara trabalhava. Mas como é que eles se defendiam disso? Lá a gente viu que não tinha como se defender. Arma de fogo, falta de união. E dentro do Brasil, como é que isso funcionava? Vamos entender agora. A resistência africana se deu através de quilombos, que eram áreas recebedoras de escravos que fugiam de seus donos. Havia uma hierarquia nessa resistência. Tá lá, ó. Quilombos deve ser muito bem colocado no teu coração, tá? Quilombo eram regiões de fuga, né? Eram regiões em que os negros que fugiam os escravos, né, que fugiam das fazendas, corriam para esses quilombos, e como eles estavam ali mais unidos dentro desse quilombo, a coisa se tornaria mais fácil de se defender. Eles fabricavam as armas dele, as armadilhas dele, e eles ficavam acumulados dentro desses quilombos. E o Brasil, milhares de quilombos espalhados pelo Brasil inteiro. Alguns eram muito isolados e alguns nem tanto. Alguns quilombos ficavam poucos quilômetros ali das fazendas onde eles fugiam, porque era onde eles conseguiam chegar, né? E vamos ver como é que era a defesa disso daqui. Líderes eram levantados e posteriormente perseguidos por capitães do mato. Quem eram esses capitães do mato? Eram homens pagos para capturar e gerenciar negros. Geralmente, o capitão do mato, ou ele era um negro que traía sua própria raça, ou ele era um mestiço. O que é um mestiço? Era um cidadão que vinha do nascimento, do casamento de uma negra, né, e um homem branco, ou o contrário. Mas ele estava lá no meio do caminho. Ele nem era negro 100% e nem era branco 100%. Então esse que a gente chama de mestiço, ele assumia o caráter de capitão do mato, que era o cara que ia lá dentro do quilombo, ele perseguia, ele aplicava as punições, era ele que tocava os negros nas tarefas. Não, vamos para outra lavoura, vamos voltar para a senzala, vamos para isso daqui. Era o capitão do mato. Então falamos de quilombo, que tem que estar bem guardado, que eram aquelas regiões, e o capitão do mato. O mais famoso dos quilombos foi o de Palmares, destruído em 1693, após mais de um século de ataques. Seu líder, Zumbi, foi decapitado e sua cabeça exposta em praça pública. Está aqui a imagem de um capitão do mato, né, característico lá, com sua roupa, ele tinha a sua arma de fogo, que está aqui, que os negros não possuíam arma de fogo. Os negros eles usavam para se defender uma luta que foi criada no Brasil. Dizem que essa luta é africana, não é. É uma luta genuinamente brasileira, que é a capoeira. A capoeira foi criada no Brasil para defender os quilombos. Atenção, pessoal, que a capoeira, no início do século, a capoeira foi quase banida do Brasil, foi tida como um crime, uma atividade criminosa.
Porque ainda, mesmo após a libertação dos escravos, a capoeira foi proibida porque se achava que a capoeira era um mecanismo que tinha os negros, os mestiços, de contrariar o governo da época. Então a capoeira ficou banida, ficou marginalizada durante muito tempo. Mais uma curiosidade, capoeira não é africana, a capoeira brasileira foi criada aqui no Brasil mesmo. Beleza? Para defender os quilombos lá. É aquela luta que se usa muita arte com os pés, né? Muitos chutes e tal, cambalhotes e tal. Aquela capoeira lá. Tá lá, pessoal. Atualmente, há um movimento de posse dessas áreas quilombolas, visto formarem uma parte da história do Brasil e um polo de crescimento cultural, com o surgimento e aperfeiçoamento de costumes. Gente, está aqui um exemplo de como era um quilombo antigamente. Os negros fugiam das fazendas, né, e corriam para esses lugares aqui e se defendiam mutuamente, né, se defendiam entre eles. E aqui o que sobrou desses quilombos? Casas, por exemplo, você vê aqui uma caixa d'água e tal, mas essas famílias aqui, que são originais do quilombo anterior, que foram nascendo, passou de pai para filho, pai para filho, pai para filho, foi passando aquilo dali, eles chegaram e formaram essas comunidades. Hoje existe um movimento de posse desses quilombos, eles são colocados para assumir a terra desses quilombos aí. E a curiosidade sobre a história aqui é que reza a lenda que Zumbi do Palmares nunca existiu. Reza a lenda. Umas pessoas falam que Zumbi comandava Palmares e outras pessoas falam que Zumbi era apenas uma figura fictícia. Era uma figura para que o Capitão do Mato, quando procurasse, ia procurar uma pessoa que nunca fosse achada. Porém, apareceu na sua prova quem comandava Palmares, o quilombo dos Palmares, que era o maior do país. Quem comandava o quilombo dos Palmares? Zumbi dos Palmares. Isso é para a tua prova, tá legal? Um abraço, até a próxima.